Oi, pessoal! Hoje vou falar sobre tempos verbais. O que é um tempo verbal e como usá-los de forma correta no inglês. Se por acaso restar dúvidas após esse vídeo, deixa para mim aqui nos comentários que eu farei de tudo para explicar até você entender. Vamos lá? Bons estudos! Vamos começar com Simple Past. Bom, o Simple Past é um passado mais simples que existe. É usado para descrever eventos no passado que já foram concluídos. Basicamente é isso. Porém, no passado, temos dois tipos de verbos, os regulares e os irregulares. No passado, os verbos regulares, eles são conjugados adicionando de, ed ou ied ao final do verbo no infinitivo. Por exemplo, to walk. To walk é o infinitivo, tá? É o verbo infinitivo. To walk, caminhar. O passado de to walk é walked. Caminhei, caminhou, caminharam. To talk, falar. To talk. Talked. Falei, falou, falamos. Esses verbos são chamados de verbos regulares, que a gente coloca o ed no final do verbo. I walked to the park yesterday. Eu caminhei até o parque ontem. She talked to her friend on the phone. Ela falou com a amiga pelo telefone. Já os verbos irregulares no Simple Past têm formas de conjugação únicas, diferentes dos verbos regulares. Por exemplo, to go. O passado de to go é went. Fui, foi, fomos. To eat. Comer. Ate. Ate. Comi, comeu, comemos. Então, esses são os verbos irregulares. Perceba que a gente não consegue colocar ed no final. A conjugação deles é diferente. Uma palavra se torna outra palavra no passado. They went to the beach last weekend. Eles foram à praia no fim de semana passado. He ate a delicious cake at the party. Ele comeu um bolo delicioso na festa. A estrutura do Simple Past na frase afirmativa é sujeito mais verbo no passado, lembrando, verbo regular ou irregular, mais o complemento. Por exemplo, I visited my grandparents yesterday. Eu visitei meus avós ontem. She bought a new dress for the party. Ela comprou um vestido novo para a festa. Já para negar uma ação no Simple Past, utilizamos o auxiliar did not, seguido do verbo no infinitivo, tanto para os verbos regulares quanto irregulares. Então, perceba que aqui toda a estrutura vai mudar em relação à frase afirmativa, tá? Então, a frase negativa é diferente. Na frase negativa do Simple Past, nós usamos sujeito, mais o did not, mais o verbo no infinitivo, mais o complemento. O que é verbo no infinitivo? É aquele to eat, to walk, to play, tá bom? They didn't travel to Europe last summer. Eles não viajaram para a Europa no verão passado. He didn't
finish his homework on time. Ele não terminou a lição de casa a tempo. Perceba que aqui o didn't é a abreviação de did mais not. E o verbo está sem conjugação, está no infinitivo. Travel, finish. O verbo travel na frase afirmativa receberia o ed. Já na frase negativa, não. Ele fica no infinitivo, sem a conjugação. Já na frase interrogativa, para fazer perguntas no simple past, a gente tem que inverter o sujeito com o auxiliar did e utilizar o verbo também no infinitivo. Na frase interrogativa, a estrutura é did mais sujeito, mais verbo no infinitivo, mais complemento, mais a interrogação no final da frase. Prestem atenção, o sujeito e o did trocaram de lugar na frase interrogativa, ok? Então, o did vem sempre na frente na frase interrogativa. Did you watch the movie yesterday? Você assistiu ao filme ontem? Did she visit her grandparents last weekend? Ela visitou os avós no final de semana passado? Veja, o watch está no infinitivo, é o verbo cru, é o verbo normal. Watch. O que faz a gente saber que a frase está no passado? Por causa do auxiliar did. Então, o did é sempre passado, ok? Did you watch? Did you visit? Então, essa frase está no passado por causa do did, tá bom? Vamos falar agora sobre past continuous. Pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, peço que se inscrevam e curtam os vídeos para eu poder continuar trazendo mais conteúdos para vocês. Continuando, past continuous. O past continuous é uma ação que estava em andamento lá no passado. Nesse tempo verbal, no past continuous, a gente usa was e were e o verbo com ing. Na forma afirmativa do past continuous, a estrutura é sujeito mais were ou was, mais o verbo com o final ing, mais o complemento. Lembrando que o were é para you e they, e o was é para I, he, she, it. She was eating a pancake last time I met her. They were playing Call of Duty. It was snowing last Thursday. You were dancing so well yesterday. Já na forma interrogativa do past continuous, o verbo to be no passado, were e was, vai para o início da frase. Ele troca de lugar com o sujeito. Então, é were, was, mais sujeito, mais o verbo com o final ing, mais o complemento, mais a interrogação. Então, vamos ver alguns exemplos. Was she working yesterday? Were you sleeping? Was it raining there? Were they coming when you spoke with them? What was she filming yesterday? Na forma negativa, nós vamos começar com o sujeito, colocar o were ou was, colocar um not, porque é na forma negativa, né? Mais o verbo com ing, mais o complemento. Vejamos alguns exemplos. I wasn't sleeping when you called. Cláudia wasn't
teaching the 5th grade when I studied at that school. They weren't listening to music because they were studying. We were not studying for the test. Lembrando que was mais not fica wasn't e were mais not fica weren't. Pay attention. Vamos falar um pouco do past perfect. Past perfect ou past perfect simple é um tempo verbal usado para expressar ações passadas que aconteceram antes de outra ação também no passado. Nesse tempo verbal, é comum as frases serem formadas por alguns advérbios. Os mais utilizados são when, just, already, by the time, ever, never, before and after. O past perfect é formado pelo auxiliar have, só que no passado, tá? Então, é o had, mais o past participle do verbo principal. O que é past participle do verbo principal? São aqueles verbos que a gente coloca ed no final e tem aqueles verbos irregulares, que não aceitam conjugação com aquelas letrinhas ed no final. Elas têm uma conjugação diferente, por isso são chamados de verbos irregulares. Vejamos alguns exemplos. I had already cleaned the house when my mother arrived. Eu já tinha limpado a casa quando minha mãe chegou. Lembrando que esse cleaned é um verbo regular. Ele aceita o ed no final. Então, o verbo infinitivo é to clean e o passado é cleaned. A gente não pronuncia o E. Esse E do cleaned é mudo. Cleaned, cleaned. Outro exemplo. She had just left by the time he arrived. She had just left. Left é o passado de to leave. Então, o leave, o to leave, é um verbo irregular. Ele não aceita o ed no final. Então, o passado de to leave é left. Ok? Continuando. They did not come with us because they had visited this museum before. Eles não vieram conosco porque tinham visitado este museu antes. He asked me if I had ever been to Germany. Ele me perguntou se eu já tinha estado na Alemanha. Na forma afirmativa, fica sujeito mais o had, mais o verbo principal no past participle, mais o complemento. You had changed your clothes before the end of the party. Você tinha mudado suas roupas antes do final da festa. Já na forma negativa, a estrutura fica sujeito mais had, mais not, mais o verbo principal no past participle, mais o complemento. Por exemplo, you had not changed your clothes before the end of the party. Você não tinha mudado suas roupas antes do final da festa. Na forma interrogativa, o had e o sujeito mudam de lugar. O had vem na frente e o sujeito vem depois. Had mais sujeito mais o verbo principal no past participle mais complemento. Então fica assim. Had you changed your clothes before the end of the party? Você tinha mudado suas roupas antes do fim da festa? Então, pessoal, aqui eu peguei uma tabela de verbos irregulares para vocês terem uma noção de como são conjugados os verbos irregulares no past participle.
Então, no past perfect, vocês vão usar muito esses verbos irregulares que estão na coluna em verde, tá? Eu aconselho vocês a baixarem um aplicativo chamado Verbos Irregulares em Inglês. Lá tem vários verbos, se eu não me engano, todos os verbos irregulares. Isso é bom para vocês terem uma noção de como é conjugado e até para facilitar lembrar quando vocês forem montar alguma estrutura em inglês, no past perfect. O quarto e último tempo verbal do passado é o past perfect continuous. O tempo verbal past perfect continuous é usado para indicar a continuidade de ações no passado que ocorreram antes de outra ação no passado. Parece um pouco complicado, mas logo, logo você vai entender. Então, a estrutura básica do past perfect continuous é sujeito, mais had, mais been, mais o verbo com ing, que é chamado de gerúndio do verbo principal. Na forma afirmativa do past perfect continuous, fica sujeito, mais had, mais been, mais o verbo com ing. I had been waiting for 2 hours when she arrived. Eu tinha estado esperando por 2 horas quando ela chegou. Ou seja, são duas frases no passado. Quando ela chegou e eu tinha estado esperando antes dela chegar. Ok? Então, é passado com passado. É um passado mais passado, tá? I had been waiting for 2 hours when she arrived. Já a forma negativa é o sujeito, mais had, mais o not, por ser negativa, mais o been, mais o gerúndio do verbo principal. I had not been waiting for 2 hours when she arrived. Ou seja, eu não tinha estado esperando por 2 horas quando ela chegou. Ou seja, são duas frases no passado. Eu não tinha estado esperando por 2 horas. E o outro passado é quando ela chegou. Então, é o passado do passado. Já na forma interrogativa, trocamos o had e o sujeito de lugar. O had vem na frente. Sempre o verbo auxiliar de um tempo verbal, na forma interrogativa, ele vem primeiro. O had é um auxiliar. Então, o auxiliar vem sempre primeiro na forma interrogativa. Had mais sujeito, mais o been, mais o gerúndio do verbo principal, que é o verbo com ing. Had I been waiting for 2 hours when she arrived? Eu tinha estado esperando por 2 horas quando ela chegou. Então, perceberam que na forma interrogativa, a estrutura muda, tá? O had vem na frente do sujeito. Chegamos, então, no simple present. Fica aí que eu vou te explicar o que é simple present. O simple present é um dos tempos verbais mais utilizados no inglês e, portanto, dominar o seu uso é fator crucial para quem está aprendendo o idioma e quer alcançar a fluência perfeita daqui a um tempo. E cá entre nós, ele é bem tranquilo de aprender, tendo em vista que suas regras gramaticais são simples e sem grandes mistérios para nós brasileiros. O simple present no inglês é como o nome diz, a forma verbal que conhecemos por aqui no português como presente simples. Na prática, é igualzinho ao que usamos em nosso idioma. Esse tempo do presente pode ser aplicado em 2 casos, basicamente. O primeiro é quando vamos nos referir a ações que ocorrem de maneira recorrente ou no momento exato da fala. Vejamos alguns exemplos para ficar mais claro. They go to school now.
Eles vão à escola agora. I usually run to the park every Sunday when it's sunny. Eu geralmente corro no parque todos os domingos quando está ensolarado. Tudo o que você precisa fazer é saber os verbos em inglês na sua forma mais simples, na forma mais crua, que é o infinitivo. Por exemplo, to run, que significa correr. Na primeira pessoa do singular do simple present fica I run. O simple present é tão simples e é tão simples que não tem necessidade nenhuma de conjugação do verbo, a não ser na terceira pessoa. Basicamente, basta tirar o to do verbo. Mas, como nada é perfeito nesse mundo, a única atenção que é preciso ter se refere à conjugação correta na terceira pessoa, onde se inclui o S ou ES ao final do verbo para he, she e it. Não se assustem, é simples. Bom, na forma afirmativa fica sujeito mais verbo no infinitivo, que é correr, andar, nadar, praticar, ok? O verbo no infinitivo com final S ou ES para he, she, it, mais o complemento. Eu coloquei em amarelinho S ou ES para he, she, it, para vocês lembrarem que para he, she, it, o verbo sempre vai ser modificado na frase, na forma afirmativa. Por exemplo, I run, eu corro. You run, você corre, vocês correm. She ou he runs, ele ou ela corre. We run, nós corremos. They run, eles correm. Você percebeu que as únicas alterações que acontecem nos verbos se limitam aos pronomes he, she e it? Caso vocês queiram falar a frequência de uma ação, podemos colocar always, sometimes, usually, often. São palavras que a gente utiliza para falar a frequência de uma ação. I always run. Eu sempre corro. You sometimes run. Você corre às vezes. Vocês correm às vezes. She, he sometimes runs. Ela, ele corre às vezes. We usually run. Nós usualmente corremos. They often run. Eles correm com frequência. Então, mais uma vez, as alterações dos verbos se limitam apenas a he, she e it. Para falar a forma interrogativa do simple present, nós vamos colocar sempre o auxiliar do na frente. Do ou does. O does é para he, she e it. Então, a estrutura da forma interrogativa no simple present é do ou does para he, she, it, mais sujeito, mais verbo no infinitivo, mais o complemento. Do I need to be more clear? Eu preciso ser mais clara? Do you really need to go on a trip to São Paulo this week? Você realmente precisa ir em uma viagem a São Paulo essa semana? Does he sometimes work overtime on weekends? Ele, às vezes, faz hora extra nos fins de semana. Does she play soccer once or twice a week? Ela joga futebol uma ou duas vezes por semana. Does it open at 7 p.m.? Abre às 19 horas? Do they study together every day?
Eles estudam juntos todos os dias? Do you always have to tell me that? Você sempre tem que me falar isso? Perceba, o does he sometimes? Does she play soccer? Does it open? He, she, it. Sempre começamos com o auxiliar does. Does. Does para he, she, it. O restante é do. Lembrando que a forma interrogativa para he, she, it, utilizamos o auxiliar does e o verbo fica na forma simples, na forma crua, na forma infinitivo, tá? Já na forma negativa do simple present, usamos sujeito mais do ou does para he, she, it, mais not, porque é uma negativa, mais o verbo no infinitivo e complemento. I do not read the newspaper. Ou I don't read the newspaper. Eu não leio o jornal. You don't take good care of your dogs. Você não toma conta muito bem dos seus cachorros. She does not remember his phone number. Ou she doesn't remember his phone number. Ela não lembra o número de telefone dele. He doesn't teach English at that school. Ele não ensina inglês naquela escola. She doesn't come here very often. Ela não vem aqui com frequência. It doesn't look good. Não parece bom. Na forma negativa, usamos o auxiliar does not ou doesn't, que é a forma abreviada. Agora, vamos falar um pouco sobre present continuous. O present continuous é um tempo verbal usado para indicar ações que estão em progresso no presente, no momento da fala. Esse tempo verbal é utilizado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. Como as frases com present continuous são de situações que ocorrem no momento da fala, é comum a utilização de advérbios de tempo nas frases. Alguns advérbios mais utilizados são now, agora, at the moment, no momento, at present, no presente ou atualmente. Vejamos alguns exemplos. She is talking to her mom now. Ela está falando com a mãe dela agora. Are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento? She is American, but she's living in Canada at present. Ela é americana, mas está morando no Canadá atualmente. A estrutura da frase afirmativa no present continuous é sujeito, mais o verbo to be, mais verbo com ing, mais complemento. She is watching TV. Ela está assistindo TV. Já na frase negativa, a estrutura é sujeito, mais o verbo to be, mais not, por ser negativa, mais o verbo com ing, mais o complemento. Por exemplo, she is not watching TV. Ela não está assistindo TV. A estrutura da frase na interrogativa é verbo to be primeiro, depois vem o sujeito, mais o verbo com ing, mais o complemento, mais a interrogação no final. Is she watching TV? Ela está assistindo TV? Perceba que aí o verbo to be e o sujeito trocam de lugar. O verbo to be vem na frente e o sujeito vem depois. What are you doing now? I'm studying for our chemistry test on Monday.
O que você está fazendo agora? Eu estou estudando para a nossa prova de química na segunda-feira. She's taking the bus to work because her car has broken. Ela está indo de ônibus para o trabalho porque o carro dela quebrou. We are traveling to Palmas next month by car with our friends. Nós vamos viajar para Palmas no próximo mês de carro com nossos amigos. Bom, chegamos no tempo verbal present perfect. Present perfect é algo que aconteceu no passado, mas ainda há conexão com o presente. Quando a gente usa o present perfect? Em ações que acabaram de acontecer, ações que começaram no passado e ainda acontecem no presente, ações que aconteceram no passado e ainda possuem efeitos no presente, ações que ocorreram em um tempo não preciso e coisas que você nunca fez. Ações que acabaram de ocorrer no momento da fala usualmente trazem novas informações à conversa. Por exemplo, quando a gente fala de ações que acabaram de acontecer, a gente usa o termo just, que fica o sujeito, mais o have ou has, mais just, mais o past participle. Por exemplo, I have just seen him on the corner. Eu acabei de vê-lo na esquina. I have just lost $5. Acabei de perder R$5. Outra possibilidade de usar o present perfect é em ações que começaram no passado e ainda acontecem no presente. São ações que se iniciaram em um tempo qualquer no passado e ainda continuam acontecendo no momento da fala. Nesses casos, é possível perceber que o present perfect é focado mais na ação em si do que em quando ela aconteceu. Por exemplo, They have studied a lot for the exams. Eles têm estudado muito para os exames. Ou eles estudaram muito para os exames. Aqui, o que importa não é quando eles começaram a estudar, mas sim que eles começaram a ação no passado e continuam fazendo isso no período presente. She has worked in the same place for the last 7 years. Ela trabalha no mesmo lugar há 7 anos. Ela vem trabalhando no mesmo lugar pelos últimos 7 anos. Ela começou a trabalhar há 7 anos e isso continua sendo sua realidade. John and Sarah have lived at the same place since I met them. John e Sarah moram no mesmo lugar desde que eu os conheci. Perceba que em todos os exemplos, o present perfect funciona para dar um foco maior à ação e à sua ideia de continuidade até o tempo presente. A terceira forma de usar o present perfect são em ações que aconteceram no passado e ainda possuem efeitos no presente. Então, são ações que aconteceram no passado e não necessariamente continuam ocorrendo no presente, mas ainda geram algum resultado no agora. Por exemplo, Where are your glasses? Onde estão seus óculos? I don't know. I have lost them. Eu não sei. Eu os perdi. Perceba que no caso acima, o ato de perder os óculos aconteceu em algum momento no passado e não continua acontecendo no presente. Porém, os efeitos da perda ainda impactam o momento da fala, visto que o interlocutor está sem os óculos porque os perdeu. O quarto jeito de usar o present perfect são em ações que ocorreram em um tempo não preciso. O present perfect também pode ser utilizado para designar algo que ocorreu no passado e que não é possível saber ou não interessa exatamente quando.
Nesse sentido, perceba novamente que o tempo verbal procura dar ênfase à ação realizada e não ao tempo. Por exemplo, She has lived in Amsterdam for a while. Ela morou em Amsterdã por um tempo. I have eaten French fries only once. Eu comi batatas fritas apenas uma vez. They have been to Rio de Janeiro. Eles estiveram no Rio de Janeiro. Outro motivo de se usar o present perfect são com coisas que você nunca fez. Como resposta às perguntas anteriores, você pode utilizar a estrutura has e have never para falar sobre coisas que você ou alguém nunca fez. Por exemplo, I have never been to China. Eu nunca estive na China. I have never watched The Godfather. Eu nunca assisti O Poderoso Chefão. Aqui eu coloquei uma tabelinha para vocês tirarem um screenshot, o famoso print, sobre as estruturas, né, do present perfect, no afirmativo, no negativo e no interrogativo. A forma afirmativa do present perfect, a estrutura é sujeito mais o have ou has mais o past participle. Por exemplo, I have eaten the whole chicken and now I'm feeling sick. Eu comi o frango inteiro e agora eu estou me sentindo enjoado. You have worked here since March. Você trabalha aqui desde março. A estrutura da forma negativa é o sujeito mais have ou has mais not mais o past participle. They have not visited us for the last 6 years. Eles não nos visitam há 6 anos. She has not studied since they left the school. Ela não estuda desde que deixou a escola. Já na forma interrogativa, é o have ou has mais sujeito mais o past participle mais a interrogação. Lembrando que o verbo auxiliar vem sempre antes do sujeito na forma interrogativa. Have you eaten Korean food? Você comeu comida coreana? Have you watched The Godfather? Você assistiu O Poderoso Chefão? Take a note. A expressão have you ever é empregada quando você quer perguntar se alguém já fez algo na vida, deixando mais forte a ideia de imprecisão temporal. Have you ever been to China? Você já esteve na China? Have you ever visited the Louvre Museum? Você já visitou o Museu do Louvre? Chegamos no tempo verbal Present Perfect Continuous. Já o Present Perfect Continuous também se coloca em um meio termo entre o passado e o presente do português. Só que esse tempo verbal serve para dar uma ênfase ainda maior às ações e sua continuidade. A estrutura do Present Perfect Continuous é o sujeito mais have ou has mais been mais o verbo com ing. Existem basicamente duas formas para a gente usar o Present Perfect Continuous: em ações que terminaram recentemente e ações que começaram no passado e se estendem até o presente. Alguns exemplos de ações que terminaram recentemente. You look tired. What have you been doing? Você parece cansado. O que você esteve fazendo? Paul won't come. He has been working hard. Paul não virá. Ele estava trabalhando pesado. Exemplos de ações que começaram no passado e se estendem até o presente. She's been watching TV for the whole weekend.
Ela está assistindo TV o final de semana todo. I have been studying hard since last month. Eu estou estudando firme desde o mês passado. Em comparação com o present perfect, o present perfect continuous dá uma ênfase muito maior às ações e à sua continuidade. Os since e for são preposições muito utilizadas no present perfect. O since é uma preposição empregada seguida de algo que marca o início do período. Por exemplo, I have been watching TV since I came home. Estou assistindo TV desde que cheguei em casa. They have been working since I left them. Eles estão trabalhando desde que os deixei. Já a preposição for é utilizada seguida de um período de tempo. I have been watching the same video for the last 20 minutes. Eu estou assistindo o mesmo vídeo pelos últimos 20 minutos. They have been waiting for 6 hours. Eles estão esperando por 6 horas. Pessoal, não se esqueçam de se inscreverem e curtirem nossos vídeos, por favor. Continuando. Simple future. Você sabe como usá-lo? O simple future é um tempo verbal usado para expressar ações futuras que irão ocorrer, ou seja, que ainda não aconteceram. Está no futuro. Pode indicar uma decisão que está sendo tomada no ato da fala. Além disso, pode expressar um pedido, uma promessa, um aviso, um convite ou uma oferta. Na formação dos tempos futuros em inglês, é comum utilizarmos o verbo auxiliar, will, e a estrutura going to. Na frase afirmativa, a estrutura é sujeito, mais will, mais verbo no infinitivo, mais o complemento. They will buy a new house. Eles comprarão uma nova casa. We will go out tonight. Nós sairemos hoje à noite. Já na frase negativa, usamos sujeito mais will mais not, mais o verbo no infinitivo mais o complemento. Lembrando que a junção de will mais not fica won't, ok? They will not buy a new house. Eles não comprarão uma nova casa. We won't go out tonight. Nós não sairemos hoje à noite. Na interrogativa, fica will mais sujeito, mais o verbo no infinitivo, mais o complemento, mais a interrogação no final da frase. Will they buy a new house? Eles comprarão uma nova casa? Will we go out tonight? Nós sairemos hoje à noite? Outros exemplos. I will sleep. Eu irei dormir. They are going to walk. Eles vão caminhar. He's going to fly. Ele vai voar. I will listen to music. Eu ouvirei música. I am going to brush my teeth. Eu vou escovar meus dentes. He will play an instrument. Ele tocará um instrumento. They are going to live in Berlin. Eles vão morar em Berlim. We will dance tonight. Nós dançaremos hoje à noite. They are going to be exhausted. She will drink coffee because she does not like tea. You are going to run to school. He will be sorry one day.
She's going to be a successful lawyer. I won't study for the exam. I am not going to pay for that. He won't be a good teammate. They are not going to stay. We will not eat dinner. They are not going to support him. She won't study chemistry. You are not going to be alone. He won't be happy if he continues like this. She's not going to be a teacher. Will she lend you money? Am I going to regret this? Will they come to the party? Are we going to be late? Will he drop out of school? Is she going to be a doctor? Are you going to watch that movie? Will you buy something for them? Are they going to move? Will she go to Iceland? Agora vamos falar do Future Perfect. O Future Perfect é usado para indicar ações futuras que estarão concluídas em um determinado tempo lá no futuro. Muitas expressões são usadas nesse tempo verbal. Por exemplo, before, by the time, until, entre outras. O Future Perfect é formado por sujeito, mais will have, mais past participle, mais complemento. O past participle dos verbos regulares é formado pelo acréscimo de D, ED ou IED. Já os verbos irregulares não seguem esse padrão, sendo necessário consultar e memorizá-los. Mas por que é usado o past participle, o passado, numa estrutura do futuro? Segue aí o exemplo. I will have read the book by the end of the week. Eu terei lido o livro até o final de semana. Então, na frase afirmativa, é sujeito mais will have, mais o past participle, mais o complemento. Já na frase negativa, usamos o sujeito, will, mais o not, mais o have, mais o past participle e o complemento. I will not have read the book by the end of the week. Eu não terei lido o livro até o final de semana. Já na frase interrogativa, trocamos o sujeito de lugar com will. Então fica will, mais o sujeito, mais o have, mais o past participle, mais o complemento e a interrogação. Will I have read the book by the end of the week? Eu terei lido o livro até o final de semana? Outros exemplos. She will have returned home by the time you leave work. Ela já vai ter retornado para casa no horário que você sair do trabalho. They will have finished all the homework before lunchtime. Eles terão finalizado toda a lição de casa antes do horário de almoço. By the end of the month, you will have spent all your income. Até o final do mês, você terá gasto todo o seu salário. Before next week, she will have realized how good life can be for her. Antes da próxima semana, ela terá percebido como a vida pode ser boa para ela. Sam still won't have graduated from college by this time next year. Sam ainda não terá se formado na faculdade nesta época do ano que vem.
My children will not have washed the dishes when I finish cleaning the house. Meus filhos não terão lavado a louça quando eu terminar de limpar a casa. Will you have finished all this amount of work by tomorrow? Você terá terminado todo este volume de trabalho até amanhã? Won't they have all set up before I can pick them up? Eles não vão ter tudo pronto antes de eu poder buscá-los? Chegamos no Future Continuous. O que é e como usá-lo? O Future Continuous é um tempo verbal usado para indicar ações que estarão ocorrendo no futuro. É comumente usado nas suposições, avisos, perguntas ou falas sobre planos para o futuro, e ainda para indicar promessas. Por ser um tempo verbal que expressa ações futuras, muitas vezes é acompanhado por expressões de tempo, como por exemplo, tomorrow, tomorrow morning, next week, next month, next year, entre outros. A estrutura da frase na afirmativa é sujeito mais will be mais o verbo com ing mais o complemento. You will be reading in the library. Você estará lendo na biblioteca. Já na frase negativa, usamos o sujeito mais o will mais o not mais o be mais o verbo com ing mais o complemento. You will not be reading in the library. Você não estará lendo na biblioteca. Na frase interrogativa, usamos will mais o sujeito mais o be mais o verbo com ing mais o complemento e a interrogação no final. Will you be reading in the library? Você estará lendo na biblioteca? I will be traveling all the summer. Eu estarei viajando durante todo o verão. He will be showering when we get there. Ele estará tomando banho quando chegarmos lá. They will be eating all day. Eles estarão comendo o dia todo. He will be getting married next week. Ele irá se casar na próxima semana. If you study hard next year, you will be reading hundreds of books in Spanish. Se você estudar bastante, ano que vem você estará lendo centenas de livros em espanhol. Relax. When you see, you will be speaking in front of that people without even noticing. Relaxe. Quando você perceber, estará falando em frente a todas aquelas pessoas sem nem mesmo notar. I won't be working next week. We can go out. Eu não estarei trabalhando semana que vem. Nós podemos sair. My mom won't be sleeping at the time of the party. So, we don't need to be so quiet. Minha mãe não vai estar dormindo na hora da festa. Então, não precisamos fazer tanto silêncio. I definitely won't be staying home this weekend. Eu definitivamente não ficarei em casa nesse fim de semana. Para finalizar os tempos verbais, vamos falar do Future Perfect Continuous. O Future Perfect Continuous é um tempo verbal usado para indicar a continuação de ações que serão terminadas em um determinado tempo no futuro. Expressões muito usadas com esse tempo verbal são, por exemplo, for 5 minutes, for 2 weeks, etc. Além disso, o by mais a expressão de tempo é muito utilizada. Por exemplo, by next month, by next week, by next year. A estrutura da frase afirmativa é o sujeito mais will have mais been mais o verbo no com ing mais o complemento.
I will have been running for 2 hours. Eu tenho estado correndo por 2 horas. Já na frase negativa, vamos usar sujeito mais will not, mais have, mais been, mais o verbo com ing mais o complemento. I will not have been running for 2 hours. Eu não tenho estado correndo por 2 horas. Na frase interrogativa, usamos will mais o sujeito, mais have been, mais o verbo com ing, mais o complemento, mais a interrogação no final da frase. Will I have been running for 2 hours? Eu tenho estado correndo por 2 horas? You will have been waiting for more than 2 hours when her plane finally arrives. Você estará esperando por mais de 2 horas quando o avião dela finalmente chegar. They will have been talking for over an hour by the time Thomas arrives. Eles estarão conversando por mais de 1 hora quando Thomas chegar. James will have been teaching at the university for more than a year by the time he leaves for Asia. O James estará ensinando na universidade por mais de 1 ano quando ele for embora para a Ásia. He will have been working at that company for 5 years when it finally closes. Ele estará trabalhando naquela empresa por 5 anos quando ela finalmente fechar. We will have been driving for over 3 straight days when we get there. Nós estaremos dirigindo por mais de 3 dias direto quando nós chegarmos lá. How long will you have been studying when you graduate? Por quanto tempo você estará estudando quando você se formar? When you finish your English course, will you have been living in New Zealand for over a year? Quando você terminar seu curso de inglês, você estará morando na Nova Zelândia por mais de 1 ano? They will not have been using this car since March. Eles não estarão usando este carro desde março. I will not have been waiting for you for that long. Eu não estarei esperando por você por tanto tempo assim.